Tá tranquilo a escuta, não tá? Tá. Vamos lá. Beleza. Mônica, antes de você começar, ainda tem gente com áudio ligado. Então, gente, vamos prestar atenção no áudio e só deixar ele ligado na medida em que você for perguntar. Quiser perguntar, é só ligar o áudio e entrar na conversa. Eu não preciso de mãozinha ligada, ou pode usar o chat também, porque Silvana vai estar ligada no chat para ver as perguntas que vão vir pelo chat, ou entrar direto com o áudio e fazer os questionamentos, tá certo? Bem, a prestação de contas, a gente, em razão dessa pandemia que aconteceu, as regras que, se vocês observarem a resolução 23.607, a regra de entrega da prestação de contas, ela foi alterada. Então, agora, recentemente, né, o TSE, ele permitiu, ele possibilitou a entrega escalonada. Essa questão está gerando uma série de questionamentos por parte de vocês, então eu estou entendendo que isso não está muito bem claro para vocês. A prestação de contas final, ela vai ser entregue, considerada entregue 15 de dezembro. 15 de dezembro para todos, candidatos e partidos. Então, ela é entregue 15 de dezembro. Ah, tem o escalonamento. O escalonamento é para a entrega da mídia. Vamos lá. A prestação de contas, ela é composta por 2 conjuntos de dados. A gente tem o arquivo eletrônico. No TSE, quando a gente ouve eles falando lá, eles falam em metadados. A equipe de informática sempre fala de metadados. Então, esses metadados é o primeiro conjunto que compõe a prestação de contas. E esses metadados, o que forma esse metadados? São todas as informações do artigo 53, inciso 1, da 23.607. Quando você abre a 23.607 e vê a composição do que forma a prestação de contas, a gente tem esses metadados, que são a identificação do candidato, do contador, do advogado, dos recursos que ele arrecadou, a identificação de despesas, de doações, de gastos que ele fez. Ou seja, esse conjunto de metadados ou de informação eletrônica que o candidato envia pela internet, que não depende da participação nossa, porque ele usa o SPCE e envia os metadados. Esses dados aí são as informações que ele lança no sistema. Antigamente, muitos lembram que eles levavam para a gente os relatórios impressos, demonstrativo de qualificação, demonstrativo de receitas, de recursos estimados, de despesas. Isso aí, gente, são esses metadados, que eles não vão levar esses relatórios impressos mais. Eles vão enviar esses relatórios pela internet. Isso aí é uma parte da prestação de contas. A outra parte é o quê? Depois de enviar pela internet a prestação de contas, eles vão gerar uma mídia. Essa mídia, contendo a documentação digitalizada da prestação de contas, gerada pelo SPCE, tem que ser entregue presencialmente no tribunal e nos cartórios. É aquela mídia que vocês já estão recebendo no validador, preferencialmente na máquina com CIS. Aí vocês já me perguntaram, mas eu estou remotamente, eu estou recebendo, eu posso receber por e-mail? Gente, tem um ruído, tem alguém com o áudio ainda ligado, então dá um ruído aqui na hora de eu falar, então fica muito difícil. Vamos observar o áudio e vamos deixar ele só ligado quando a gente for falar. Aí podem me interromper a hora que vocês quiserem e falar, mas por enquanto vamos deixar o áudio desligado por causa do ruído. Bem, a mídia eletrônica, antigamente, eles levavam as peças impressas e a documentação, a procuração, a documentação de gastos, os recibos eleitorais.
Isso aí é a mídia. Então, eles não levam mais as peças impressas, eles levam uma mídia para nós. Então, nós temos a prestação de contas enviada eletronicamente pela internet, por eles, e uma mídia que eles vão levar para a gente no cartório eleitoral para ser recepcionada. Essa mídia, ela é composta pelos documentos que estão no 53.2 da resolução do TSE 23.607. E essa mídia, ela é composta pelos extratos bancários, os comprovantes de recolhimento de sobra, documentos de gastos com fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, documentos de assunção de dívidas, instrumento de mandato, comprovantes de recolhimento de sobra de fonte vedada, RONE, e notas explicativas. Na decisão que o TSE tomou faz uma semana, a resolução 23.632, o TSE estabeleceu que o recibo de entrega da prestação de contas dos candidatos e dos partidos vai ser emitido após o envio pelo prestador de contas via internet, usando o SPCE do arquivo eletrônico contendo a prestação de contas. Então, o que nós temos? A gente tem que a entrega da prestação de contas vai se concretizar quando ele envia o arquivo eletrônico, e não com a entrega da mídia. Então, uma vez que o candidato, o prestador de contas, enviou eletronicamente a prestação de contas, aqueles metadados que eu falei anteriormente, que é a primeira parte da prestação de contas, né? A prestação de contas, vamos voltar, ela é composta por dois conjuntos. Os metadados, que é o que ele envia pela internet, e a mídia com toda a documentação, que ele leva lá no cartório, a mídia. Se ele enviou pela decisão do TSE agora, se ele envia esses metadados pela internet, ele já recebe um recibo de entrega. A entrega da prestação de contas vai ser verificada, a tempestividade dessa entrega a partir do envio dessa mídia, do envio do arquivo eletrônico pela internet. A entrega da mídia vai ser escalonada para candidatos até o terceiro suplente até 15 de dezembro. Candidatos não eleitos e partidos de 7 de janeiro a 8 de março. Isso aqui é a entrega, esse escalonamento é a entrega da mídia. Mas a entrega da prestação de contas, ela vai entrar confirmada quando ele enviar a mídia. Ele enviou eletronicamente a prestação de contas pela internet, usando o SPCE. Mônica. Sim. Ei, Elan, tá entrando um áudio, não sei se é só para mim. Tá entrando para mim também, Elan. Eu acho que tem alguém... Pelo que está aparecendo aqui é de Iguaçuí, 13ª Iguaçuí. Vê se é o colega de Iguaçuí. Tem mais gente, eu estou montando aqui. Aí, 13ª Iguaçuí. Pronto, eu acho que agora deu, não deu? Deu, agora tá ok. Agora tá ok. Também estava vindo um ruído muito forte aqui no meu ouvido. Olha só, então, quando o prestador de contas envia o arquivo eletrônico, que o TSE chama de metadados, pela internet, ele cumpriu com a obrigação de apresentar as contas no prazo. A entrega da mídia também compõe a prestação de contas, mas ela não vai ser elemento para se aferir se ele entregou no prazo ou fora do prazo. A entrega dessa mídia vai ser escalonada, né? Eleitos até o terceiro suplente, dia 15, agora, e não eleitos e partidos de 7 de janeiro a 8 de março. Nada impede que eles venham todos entregar de uma vez. A gente espera que vocês que se façam um escalonamento de entrega. É possível receber isso por e-mail? Dependendo do tamanho do arquivo, vocês podem receber por e-mail esse arquivo. Só que o importante é se ter o cuidado de abrir essa possibilidade de enviar por e-mail e, às vezes,
a gente não perceber que tem esse e-mail com essa mídia. Então, às vezes, o mais seguro talvez seja escalonar e receber só até o dia 15 de dezembro esses que a resolução exige, que são os eleitos e até o terceiro suplente, e exigir a entrega da mídia. Porque eu acho que é uma questão de a gente administrar melhor do que também abrir a possibilidade de receber por e-mail. Mas é possível eles enviarem por e-mail? É possível, sim. É possível que uma mídia tenha mais de uma prestação de contas? Às vezes o contador faz 3 candidatos. É possível? É possível que ele vá... Aconteceu, o contador de Santa Teresa fez as prestações de contas de Baixo Guandu. E foi em Santa Teresa e levou a prestação de contas lá. O colega de Santa Teresa que recebeu essa prestação de contas, a gente parametrizou o sistema para que qualquer cartório receba mídia e essa mídia vai para o PJE do cartório que a gente parametrizou. Se é um candidato de Baixo Guandu, essa mídia vai para o PJE do Abaixo Guandu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Ou querem que eu vá mais devagar? Bem, eu estou entendendo que está tudo claro. Porque, às vezes, a gente está tendo uma demanda com relação a esses questionamentos. Quando vier uma mídia para eu receber uma prestação de contas, eu vou validar e vou receber. Não vou me preocupar se esse candidato é de outro município. Por quê? Porque quando você valida, o sistema foi parametrizado para pegar essa prestação de contas e carregar para o cartório, para a zona da onde o candidato pertence. É assim que funciona. Agora, a Mônica. Pode falar. Mônica, falar, Jean. Jean, 14ª Zona. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu precisei sair rapidamente, Mônica. Eu só não peguei a parte de... Eu creio que você estava falando alguma coisa da tempestividade. A gente considera tempestiva ou não, com a transmissão ou com a validação do arquivo? Com a transmissão, Jean. Uma vez, pela questão excepcional, por essa excepcionalidade em razão da pandemia, o TSE estabeleceu o seguinte: o candidato, o prestador de contas, vai receber o recibo de entrega dele, ele entregou efetivamente a prestação de contas quando ele envia a prestação de contas pela internet, envia os metadados pela internet, e não quando ele entrega a mídia. A mídia tem a documentação que é necessária para a gente analisar. Agora, aí vem aquele questionamento. Passou, ele recebeu, ele enviou pela internet, recebeu o recibo de entrega, tem aquele período escalonado ali, talvez o eleito, sim, ele vai entregar isso aí até dia 15, porque ele tem interesse, mas os outros não têm, a gente sabe que não tem. Então, eu acho que a gente vai se deparar muito com esse caso. Não levou a mídia. E aí, eu vou considerar a prestação de contas não prestada? É aí que está o problema. É aí que eu quero que vocês entendam bem essa questão, para que a gente não acabe levando a um julgamento de conta não prestada, porque não levou a mídia, que é uma parte da prestação de contas, e depois julga não prestada, ele tem que apresentar as contas, fazer aquele requerimento de regularização, e dá até mais trabalho para nós, né? Então, eu quero evitar esse trabalho nosso. Então, e se não houver... Se ele não entregar a mídia, se ele ficou só com o envio do arquivo, o que fala a resolução? Olha só, a eventual inadimplência da entrega da mídia poderá ensejar o julgamento das contas como não prestadas, conforme disposição expressa na 23.607. Vamos ver. Poderá ensejar. Não é a regra. Eu não posso entender de pronto, de plano, que não tem mídia. Que eu tô assistindo aqui. Eu não posso entender de plano que não tem mídia, a conta vai ser julgada não prestada. Não façam isso, porque isso aí essa onda vai depois voltar para nós. Volta para nós. Então, aí, o que a gente não quer é isso. Pode sim levar a um julgamento, mesmo enviando o arquivo, o juiz julgar a conta não prestada, mas não porque exclusivamente não tem mídia. Vamos ver. A resolução fala o seguinte: o artigo 74, ela fala o seguinte: apresentado o parecer do Ministério Público,
e observado o disposto no parágrafo único do 73 dessa resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas decidindo. Aí vem o inciso 1, a gente quer lá no 4, que é pela não prestação de contas. Quando? Aí o B, quando não foram apresentados os documentos e as informações do 53. O que é o 53? O 53 é aquele que eu falei logo no início. O 53 é o que forma a prestação de contas. O 53.1 são as informações e o 53.2 são os documentos. Então, se ele apresentou o 53.1, as informações, enviou, mas não me apresentou a mídia com os documentos, pode levar à desaprovação. Mas olha só o que fala aqui embaixo, o parágrafo 2º. A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o 53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos que permitam análise. Eu interpreto isso da seguinte maneira. As informações aqui, tecnicamente, é aquilo que ele enviou pela internet, os metadados, como o TSE diz. Então, sem envio eletrônico, não tem prestação de contas, né? Porque a mídia é um complemento. Agora, faltaram os documentos, eu vou ter que analisar. Primeiro, a gente vai ter que oportunizá-lo, né, a informar que não tem documentos ali, ele tem que apresentar. Até porque nesses documentos, gente, tem a procuração. A gente sabe que essa procuração do advogado, ela pode vir, ele pode atravessá-la diretamente no PJE, alguns até podem ter feito isso, ou eles podem colocá-la na mídia. Então, a prestação de contas que só tem o envio, os metadados, as informações enviadas eletronicamente, ela não tem procuração, né? Ela não tem procuração. Ela não tem extrato bancário, que é uma coisa importante para nós. Agora, mas pode ser que eu oportunize o candidato e ele não me apresenta a mídia. O que eu faço? Se eu tenho elementos naquele processo que me permite, se tem procuração nos autos, ele não me apresentou a mídia, mas ele atravessou uma procuração direto no PJE. Eu olhei, abri a prestação de contas. Nós vamos ver agora como é que nós vamos folhear esses autos, como é que a gente vai olhar essa prestação de contas. Se essa prestação de contas que não tem a mídia, não tem os documentos, só tem o envio eletrônico, tem uma procuração que ele juntou no PJE diretamente. Eu abri a prestação de contas, vi que a prestação de contas está zerada. Vi que a prestação de contas só tem arrecadação estimável. Vi que ele abriu uma conta bancária, não me apresentou os extratos, mas eu tenho os extratos eletrônicos. Nós temos essas informações. Se eu tenho condições de analisar essa conta, o caso clássico é esse. Ele não apresentou a mídia, eu oportunizei, tem um advogado constituído, a prestação de contas está zerada ou está só com receita estimável, tem conta bancária aberta, não tem extrato, tem conta bancária, eu tenho um extrato eletrônico que me mostra que não teve movimentação. Por que eu vou julgar a conta, por que o juiz vai julgar a conta não prestada? Sim, faltou a entrega da mídia, faltaram, né, por consequência, faltaram os extratos bancários, mas eu tenho elementos mínimos que me permitem analisar. No mínimo, eu vou julgar desaprovada, ou porque faltou a mídia, ou julgar com essa ressalva. Aí a gente não tem muito parâmetro, isso é uma coisa nova. Mônica. Pode falar, Silvana. Oi. Deixa eu só... Tem umas perguntas aqui no chat sobre mídia, mas deixa eu falar uma coisinha antes para todos. Quem tiver acesso a microfone, pode acionar a Mônica em qualquer momento, não é isso, Mônica? Sim, sim. Aí no seu momento, no momento que você está ouvindo a Mônica falar, a sua dúvida vai ser esclarecida. Deixa o chat mais para quem está sem microfone mesmo, que a gente sabe que tem colegas que estão no cartório, está sem microfone, aí vão deixar o chat para essas pessoas. Aí, aproveitar que eu estou falando com você,
Tem um colega aqui perguntando qual o fundamento para que esses dados, que as mídias tenham que ser entregues no cartório ou por e-mail, já que não fazemos nenhum controle. Por que não poderia vir pelo sistema? Olha só, o PJE, ele tem, é uma questão assim, não dá para eles enviarem, na eleição passada aconteceu a mesma coisa, não dá para eles enviarem as informações da prestação de contas, quer dizer, os metadados, dá para ser enviado. Agora, os documentos, é uma questão nossa de capacidade dos nossos computadores da Justiça Eleitoral. Nós ainda não conseguimos receber tudo pela internet. Eu acho que a gente vai evoluir para esse ponto, mas hoje nós não conseguimos. Esses documentos, pessoal, eles não ficam dentro do... Até onde a gente... Assim, a gente consegue conhecer essas coisas muito, talvez até leigamente, porque a gente não é da área técnica de TI, mas até onde a gente sabe, esses documentos da prestação de contas, documentos que eu digo, extrato bancário, nota fiscal, eles não ficam dentro do PJE, eles ficam o TSE chama de ISLA, é um computador, supercomputador, que tem um link do PJE para eles. Então, a entrega da prestação de contas não pode ser feita tudo pela internet ainda. Eu acredito que a gente vai evoluir. Então, é necessário. E o fundamento para eles entregarem essa mídia está na resolução 23.607, só que complementada por essa nova resolução que eu falei agora. O TSE, recentemente, ele editou essa resolução 23.632, falando da entrega que vai ser escalonada. Mônica, Sim, falando. pode falar. Você passou direto para o julgamento, mas essa informação da ausência ou não da entrega da mídia, ela vai ser atacada no parecer? Sim, no parecer sim, técnico, e a gente vai falar de mérito ou vai falar de estritamente técnico, tipo assim, objetivo, no sentido de que não houve a entrega e isso redunda nessa hipótese que você fala lá na frente. Ou não, a gente já vai falar como acontece muito nos pareceres de vocês, da parcial e apontar desaprovação. O parecer técnico não vai mais falar de mérito. Sim, o parecer técnico vai continuar como a gente falava. A gente vai, no final, se posicionar assim. O que eu falei, eu entrei direto nesse artigo o 74, que fala do julgamento, para a gente ter uma dimensão da falta da mídia. Não veio a mídia, eu vou primeiro oportunizar, né? Primeiro fato é esse, faltou a mídia, a gente faz um parecer, uma manifestação apontando a falta da mídia, e aí oportuniza o candidato e mesmo assim persiste. Esse começo que eu coloquei aqui é no sentido assim, persistiu, ele foi oportunizado e persistiu a não entrega da mídia. Ou, Paulo, você pode até entender o seguinte, às vezes a gente gosta de, sem cortar caminho, sem atrapalhar a questão do direito dele de se manifestar. Se eu pego uma prestação de contas sem mídia, ela está sem extrato bancário, zerada, ou só com estimável, eu informo ao juiz, eu formo na minha manifestação que não apresentou, tem esses elementos que não apresentou a mídia. O juiz oportuniza o candidato, ele volta e continua sem apresentar a mídia. Aí, sem apresentar a mídia, eu vou me manifestar. Não apresentou a mídia, mas tem elementos mínimos que me permitem analisar as contas e tirar a minha conclusão. Não vai ser a minha manifestação pela aprovação, porque não tem a mídia, ele descumpriu um elemento. Mas sem aquele elemento ali, eu consegui analisar. Eu vi que, dentro do que eu analisei, eu vi que não tem receita, não tem o extrato bancário dele está zerado. Eu fiz os confrontos todos da prestação de contas. Eu consegui fazer.
Indico aprovação com ressalva, talvez, ou desaprovação. Eu acho que seria nem desaprovação por conta da falta da mídia nesse caso. Mas sim, eu não posso. Isso aqui eu estou falando do julgamento da conta para a gente ter uma percepção de que faltou a mídia, não é caso de o juiz julgar a conta. Oportunizou, não apresentou e julga a conta não prestada, sem antes checar se eu tenho condição de analisar. Se foi uma movimentação expressiva, se é uma movimentação que exige documentação, como é que eu vou analisar uma conta sem documentos? Então, é um caso que impede a minha análise. Aí sim, eu vou falar o seguinte, que a falta da mídia, faltaram elementos que me permitam fazer uma conclusão sobre essa conta. Aí é o caso, sim, do juiz julgar a conta não prestada, por falta da mídia, mas não são todos os casos. A gente sabe que tem muita prestação de contas pequenininha, que não necessariamente a mídia não vai fazer falta para essa análise. É nesse sentido, Paulo, que eu estou visando. Ô, Mônica. Sim, Elan. Elan, deixa eu te... É porque eu estou vendo aqui o seu nome. Nossa, esse comecinho da prestação de contas já dá muita confusão, né? Eu já estou com 1000 dúvidas aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, do dia 15. A primeira pergunta, se passou do dia 15, vamos supor que os eleitos, né? Vamos considerar que eles entregaram até o dia 15 os metadados, porque eles têm interesse que isso seja entregue rápido, né? Agora, a mídia, e se ele entregar no dia 16, 17... Imagino, não sei se a diplomação, dependendo de onde for, quando for marcado, por exemplo, marcar a diplomação para o dia 18. Imagine que eles entreguem no dia 16, 17. Isso tem algum problema? Essa é uma pergunta. Olha só, Elan, então vamos por etapas. Uma vez que a resolução nova do TSE informa, olha só, o que fala a 23.632, o TSE estabeleceu que o recibo de entrega vai ser emitido pelo envio. Uma vez que ele enviou a prestação de contas pela internet, ele já cumpriu com essa parte aí, já dá a ele a tempestividade da entrega da prestação de contas. Por isso que eu estou falando, a gente vai ter muito caso de envio da prestação de contas, cumpriu a obrigação sem levar a mídia. Eu acredito que o eleito não. O eleito vai levar essa mídia, assim, ele tem interesse de levar a mídia. Mas os não eleitos não têm interesse em levar essa mídia para nós, não. E se a gente desandar, não tem mídia, intima, não apresenta a mídia e declara a conta não prestada, vai que essa onda volta de novo. Eles vão querer regularizar isso aí. Então, a gente tem que olhar com parcimônia realmente quem não apresentou a mídia. Agora, o eleito que enviou até o dia 15, ele entregou a prestação de contas dele. A prestação de contas dele foi entregue dentro do prazo. Se ele enviou eletronicamente no dia 16, ela é intempestiva. O envio dela, porque a entrega da mídia, ela não é contada, é o que eu estava falando agora anteriormente, que foi a pergunta até do Jean. A entrega da mídia não é contada para essa tempestividade inicial, não. A tempestividade ela é contada do envio do arquivo. Não, sim, então tá. Então, isso ficou claro. Mesmo para diplomação, então, entregou pela internet e está apto à diplomação. Outra dúvida que eu tenho aqui, se eles enviarem, vamos supor que eles não perguntem se pode enviar por e-mail ou não, e envie, sei lá, na pior das hipóteses, os 300 candidatos resolvam entregar por e-mail. A gente pode postergar a recepção desses outros suplentes, ou não? A gente tem que receber isso de imediato? Tem alguma coisa sobre isso? Elan, eu não tenho nada sobre isso, não. Eu acho que, Marcelo, você está aí, você está me escutando? Você ouviu a pergunta do Elan? Ei, Mônica. Ei. Você ouviu que sobre... Desculpa, não estava verificando. O Elan falou o seguinte, Elan, eu acho muito perigoso você permitir que todo mundo envie por e-mail para você.
Ah, tá Eu bom. acho que, Mônica, mas, ô, Mônica, eu acho mas que não a é. mídia é mais seguro. Vocês não acham levar a mídia para vocês mais Ô, seguro, não? Mônica, mas o Oi. e-mail a gente não permite ou não permite o candidato enviar. Ele enviou o e-mail, bateu na caixa de entrada aqui, e aí? Não é a gente que bloqueia o e-mail dele. Se ele resolver É, mandar sem perguntar, chegou. E aí? A gente Alguém pode comentou editar depois? no chat, Mônica. Mônica, alguém sim. comentou no chat que dá para receber até por WhatsApp. Acho que não precisa de coisa pequenininha, né? Na verdade, o que acontece aí é o seguinte, enviou o arquivo, você tem o sistema lá com o CIS, tá direitinho, validador no CIS para receber, você não precisa se preocupar depois com esse arquivo. Agora, realmente pode acontecer isso, entendeu? De uma hora para outra ele envia lá vários, eu acho que aí, não sei, talvez deveria ser o cartório deveria definir, talvez, como fazer isso aí, entendeu? Ou no e-mail com até uma quantidade de mídias, ou não sei, aí teria que ser alguma coisa, eu acho que partindo do próprio cartório, entendeu? Porque isso pode acontecer, ele enviar muitas mídias no último dia lá e depois e aí acabar que você não consegue receber tudo. Mas a prestação de contas, ela já foi enviada, está entendendo? A prestação de contas, ela foi Aham. transmitida. Então, essas 300 que ele está apresentando para a mídia, elas já foram transmitidas. Então, para efeito de entrega tempestiva, tá ok. Depois, a validação, é claro, é no momento que for fazer a análise, né, da prestação de contas dos eleitos. Que aí, no caso, tem que Não, verificar quais entendi. são os eleitos, né? E seria importante o cartório até estar verificando com os contadores lá locais, lá no município, para eles também terem essa organização, e tem até um escalonamento aí, não é, Mônica, para a entrega da mídia dos eleitos. Então, é como eu estou falando, a prestação de contas ela vai ser transmitida pela internet. O cartório ele pode mandar essas 300 lá. Ele só vai conseguir gravar a mídia, que é a que ele vai levar, que ele vai mandar por e-mail, que vai levar num pendrive. Ele só vai conseguir gravar esse arquivo depois que ele transmitir a prestação de contas. Ele não consegue transmitir gravar essa mídia sem que ele tenha transmitido a prestação de contas, entendeu? E aí, aproveitando até uma questão aí do recibo de entrega, o que acontece? Quando transmite a prestação de contas, como a Mônica falou, ele já está transmitindo os metadados. E já existe um recibo de entrega da prestação de contas. Esse recibo de entrega não retorna para o prestador, tá? Não vai retornar para ele. O que vai retornar para ele é o extrato da prestação de contas. Se ele quiser lá, ele vai guardar esse extrato. Mas o recibo de entrega, ele não tem. Esse recibo de entrega, caso eles liguem aí para o cartório, estou precisando do recibo, eu transmiti, mas eu quero um recibo. Orientar o prestador de contas a buscar lá no Divulgacan de Contas, tá? Esse recibo vai ficar disponível após a transmissão via internet. E uma outra questão também é o seguinte, que esse recibo, ele transmitiu agora e já entra lá no Divulgacan de Contas e vai visualizar esse recibo. Não, porque a partir do momento que isso aí é transmitido, essas informações elas vão ser dispersadas ali para vários sistemas, então, até chegar lá no Divulgacan pode demorar um pouquinho, não é uma coisa simultânea, entendeu? Então, ele pode dar uma olhadinha no dia seguinte ou algumas horas depois. Existem ali horários durante o dia que o sistema vai fazendo essas transmissões e aí eles podem estar verificando isso direto no Divulgacan de Contas, tá? Não há necessidade do cartório ficar atendendo essa demanda do prestador querendo eu tô vendo aqui pelo, ok? eu tô vendo aqui pelo chat que já tem divergência, assim. Tem gente que diz que só vai receber por e-mail, tem gente que diz que só vai receber presencial. Então, só esse começo já dá... Olha só, já não tem uma regra clara, né? Não tem. Olha só, para vocês acompanharem. Assim que o TSE... nós mandamos para vocês no início falando da possibilidade de escalonamento. Quando veio essa resolução do TSE, assim que o TSE bateu o martelo, não, vai ter escalonamento com essa resolução 26.632, nós encaminhamos essa informação para a administração do tribunal. Tem um SEI, que é o 855366, informando, olha, vai ter escalonamento e é necessário que se dê orientação com relação ao escalonamento
a possibilidade, se dessa ciência as zonas, para que o juiz organize esse escalonamento. Bem, esse processo, até ontem, quando eu consultei, já tem uma minuta de uma resolução, essa resolução é no sentido assim, de cada juiz vai organizar o escalonamento da mídia. Resumo da história. Não se fala, gente, em recebimento de mídia por e-mail, porque a resolução do TSE não fala, ela fala em entrega da mídia presencial, ela não fala em envio por e-mail, mas a gente sabe que isso é possível, né? Mas ela não fala nisso. Então, essa resolução que vai sair, eu não sei como é que está o andamento dela, deixar a cargo do juiz fazer esse escalonamento de forma que se obedeça, que não haja tumulto, um de cada vez, usando máscara, aquela história toda. Mas é possível receber por e-mail, mas não está falando em receber por e-mail, não. Tá ok? Entendi. Mônica. Sim. É Tatiana da 57, tudo bom? Tudo, Tatiana. Olha só, aqui a gente tem aquela divisão de competência e, por regra, já desde a parcial, via PJE, a 57 é que está recebendo tudo e já tem chegado um volume enorme de mídias por e-mail, que a gente está recebendo das finais. A gente recebeu várias retificadoras e agora a gente está recebendo as finais. Com essa questão do escalonamento, então a gente da 57 é que teria que diligenciar com esses candidatos eleitos para receber essas mídias aqui no cartório? Olha só, Tatiana, essa questão aqui vocês aí e o pessoal da Serra, né? Vocês decidiram aí que uma zona vai receber e depois vai transferir os eleitos lá para 32, não é isso? Os da competência da 32. Isso aí, esse arranjo que vocês fizeram aí, quando vocês se reuniram com a SJ, acho que foi com o Ninho que vocês se reuniram, para estabelecer quem iria receber as prestações de contas e depois remeter, foi uma questão interna nossa de administração, porque a gente não tem como dividir um município, metade para uma zona e metade para outra zona no PJE, ou vai tudo para uma zona, recebe tudo numa zona e depois ela manualmente transfere, foi esse o acordo. Agora, tem que ver qual é a resolução nossa que fala das competências das zonas, né? Quem é que vai intimar aquele para prestar essas questões? Eu acho que está regulamentado naquela resolução que vocês têm de competência. A nossa resolução, ela simplesmente delimita a competência de eleito até o terceiro suplente para 32, e no caso para 26, na Serra, e do quarto suplente em diante, e os não eleitos vão para as zonas netas, né, 59 e 57. A minha dúvida, talvez pegando o gancho na questão do Elan, é que eles teriam que estar enviando, né, o metadados até o dia 15, os que vão ser diplomados, e depois eles têm que enviar o arquivo eletrônico. Se eles não enviarem conjuntamente com metadados até o dia 15, eu tenho que receber e vou ter que comunicar a 32 desse metadados, porque eu posso já ter mandado o processo para lá. Essa é uma boa pergunta. Mas, Mônica, você não falou que eu posso receber de outra zona? Exatamente. Pode. Então, eu acho que sim, né? Não, mas aí não. Aí pode ser diferente? Para lá está parametrizado, Mônica, na Serra, qual é a zona? Não, a Tatiana, ela é 57 ou 59 aí? 57, Vila Velha. A 57 recebe tudo, a 57 recebe tudo. A e gente depois, recebe tudo. E manda para 32 os eleitos deles. Mônica, Na Serra, a mesma coisa, 59 recebe e manda para 26 os da 26. Mônica, Fala, Marcelo. o recebimento pode ser em qualquer zona eleitoral, tá? Inclusive não precisa ser no mesmo município. Se chegar alguém, por exemplo, aqui, lá de Baixo Guandu, no tribunal ali, e quiser entregar, é claro que a gente está pedindo lá que entregue só no estadual, mas em um caso de exceção, a gente pode receber que esse processo vai ser autuado lá na zona que está parametrizada. Então, por exemplo, Vila Velha, chegou, qualquer zona, em qualquer local pode estar recebendo. Ali no tribunal a gente recebe
o sistema ele já vai mandar o processo para a zona que está parametrizada, entendeu? Mas a questão de Tatiana, eu não sei, Marcelo, agora eu também fiquei na dúvida, sabe por quê? Porque Tatiana, o processo está na área dela, na questão do PJE, ela está preocupada com o PJE. Aí, deu o prazo, ela pegou, deu o dia 15, ela recebeu os eleitos, mas teve eleito que não apresentou a mídia. Aí ela pegou o PJE e transferiu os da zona da 32 para 32, e depois aparece alguém com uma mídia. Você acha que interfere isso? Não, na hora que não. validar em qualquer local, na hora que validar a mídia, algum entregar, vai para o PJE, aí vai depender de onde está o processo, entendeu? De qual zona, mas vai para aquele processo que a essa Então, altura já está autuado, já tem um número. Então, a mídia E- acompanha sempre o principal, que é o processo, entendeu? Então, a partir do momento que eu validei aqui, vai refletir lá no PJE que já está na 32. Independente do lugar que vai receber a mídia, entendeu? Que vai validar a mídia. Validou, o documento vai para o PJE. Ele vai disparar então tá todos ótimo. os documentos para lá, entendeu? O processo que já existe, né? Tá ótimo, então. Era só essa a minha dúvida, se ia refletir a partir do momento que eu transferisse para lá. Então, não tem problema nenhum, não. Mônica, tem uma pergunta aqui no chat. Nós vamos ter acesso a quem prestou as contas e não apresentou a mídia? Como que é, Mônica? Se o pessoal do cartório vai ter acesso ao pessoal que prestou contas e não apresentou a mídia? Sim, tem acesso, sim. Você consegue acompanhar isso lá pelo SPCE Web. Tem uma opção lá, tá? E aí eu vou até que abrir aqui o SPCE Web, eu não lembro assim. E tem lá também uma opção para acompanhar quem apresentou a mídia, tá? Se a mídia já... em que ponto que a mídia está? Se a mídia está local... Porque como que funciona isso aí? Depois eu vou dar uma olhada nessa opção e respondo melhor, tá, Silvana? Mas aproveitando, como que funciona isso aí? Na hora que apresenta aí no cartório, o cartório recebeu, a mídia vai estar local. A mídia está local. Inclusive, tem na hora, vai sair um documento de entrega de mídia, que não é o recibo da entrega da prestação de contas que eu falei que está no divulgacante. É um recibinho, você já deve ter visto, quem está recebendo é da entrega da mídia. Essa mídia, ela fica local. Então, a partir do momento que está ali, existe um aplicativo chamado EDI, que trabalha junto com o validador, que é, na verdade, quem impulsiona a mídia lá para o servidor do TSE. Então, ele entra numa fila ali, vai ficar local, e nem sempre vai conseguir mandar no mesmo momento isso aí. Então, só lembrando que essa mídia é local, no SIS, e ela vai subindo ao longo do dia ali. Não tem problema ao final, se acontecer, vamos supor, lá no último dia, a gente aconselha que a máquina fique ligada para que suba todas as mídias, né? No caso, nem vai ter último dia, né, Mônica? Porque agora é escalonado. Mas eu digo assim, se você recebeu no dia de hoje, já no final do dia, e você desliga a máquina, a mídia está ali, ela não é perdida. E vocês vão consultar lá no SPCE Web, lá no módulo de recepção, tem uma partezinha lá, consulta. E aí você consegue consultar em que pé está aquela mídia que foi recebida ali na sua zona. Se ela ainda está na máquina ou se ela já foi transmitida para o TSE ou se ela já está divulgada, ok? Então tem essa opção aí. E como eu falei, se você desliga a máquina no mesmo dia ali, você abriu o SPCE Web e viu que a mídia não subiu, não se preocupe. No outro dia, ligando a máquina, esse sisteminha vai funcionar, vai ver se tem algum arquivo aí na sua máquina e vai transmitir. Ok? Marcelo, uma questão, considerando o que você acabou de falar aí, você acha necessário guardar esses arquivos por um tempo? Então, pelo menos até o dia seguinte ou não? O que acontece é o seguinte, o validador ele tem versão com CIS e sem CIS, só que o TSE recomenda a versão com CIS, que é o que acontece aí no cartório. Vocês têm aí a versão com CIS, mas eu lembro que os chefes de cartório, eu não sei se isso ainda acontece, eles têm acesso a uma máquina remota lá que está fisicamente no TRE. Nessa máquina lá do TRE, tem uma versão do validador sem CIS. Tem algum problema receber sem CIS?
não tem problema, mas se precisar, primeiro, o TSE recomenda que seja com o CIS, então aí no cartório, mas se por um motivo qualquer deu um probleminha, quer usar a máquina lá que tá com o validador sem CIS, pode estar utilizando, mas aí nesse caso, guarda o arquivo, entendeu? Porque se der algum problema, a gente vai precisar do arquivo. E aí guarda e acompanha lá nessa opção que eu falei do SPC Web, que tem a consulta. E ali você consegue acompanhar. Então, se o sistema estiver rápido, você vai vendo que você vai recebendo e ele vai subindo essas mídias. A partir do momento que está na coluna lá, transmitida ao TSE, está ok, entendeu? Aí não precisa mais do arquivo. Mas como isso não acontece simultaneamente, é bom guardar, entendeu? Se for sem CIS. Agora, se você está recebendo normal aí no cartório, com o CIS, não tem necessidade de guardar a mídia, tá? Não tem necessidade de guardar o arquivo. Recebeu, o TSE consegue rastrear se esse arquivo se perder em algum momento entre a sua máquina ali e o TSE, entendeu? Beneir, de Baixo Guandu. E aí, Beneir? Aproveitando esse gancho que você deu aí, tem até uma pergunta no chat que eu tenho dúvida, e aí já entra onde você falou. A questão do edital a ser publicado, eu tenho que aguardar a mídia ou não? Embora eu entenda que não tenha que aguardar essa chegada da mídia para já fazer esse edital de 3 dias. Mas vamos lá. Aí você falou que pelo SPCE eu consigo consultar quem já apresentou e quem não apresentou. Porque um controle prático aqui seria a mídia, porque a mídia chegou no cartório, eu tenho a tabela aqui, eu sei exatamente quem entregou ou não. Se o cara não entrega a mídia, tem que ser esse pelo SPCE. Mas existe no SPCE uma ferramenta que eu consigo fazer isso em lote, como relatório, ou eu tenho que consultar um a um? Porque se tiver opção de relatório, eu só clico lá quem apresentou, o SPCE nomina, por exemplo, lá 50 candidatos, 60 candidatos, eu sei que eu tenho que fazer o edital de 60 candidatos. Entendi. Ou eu tenho que ir um a um para saber individualmente, aqui tem mais de 300 candidatos. Entendi. Ou eu tenho que ir um a um para saber quem apresentou ou não, para me saber quem eu faço o edital e quem eu não faço o edital. Se é que realmente o edital pode ser feito mesmo sem apresentação da mídia. Entendi. Eu vou dar uma olhadinha nisso aqui mais tarde, a gente passa essa informação, tá bom? Eu tenho que verificar se dá para fazer isso aqui em lote, não estou lembrando agora que o SPC Web ele foi bastante modificado também. Eu vou dar uma olhadinha e depois a gente responde isso aí, tá ok? Eu não tenho, nesse momento eu não tenho essa informação aqui para te passar, não, essa resposta. Beleza, mas o edital realmente é feito antes independe da mídia edital, né? Entregou a final, já pode fazer, não precisa esperar a mídia, não. Né? Essa parte do edital, eu também, assim, não... Sabe, Mônica? Sim, olha só, considerando, BNI, que a entrega da prestação de contas, ela se completa com um arquivo eletrônico, apresentado o arquivo eletrônico, foi apresentada nessa eleição, em razão da pandemia, nesse estado nosso diferenciado, ele excepcionalmente considera entregue com o envio desse arquivo. Então, enviou, considera-se entregue. Então, aí vem a publicação do edital. Agora, esse edital de impugnação já houve na eleição passada. A gente já usou o sistema, a gente já está usando PJE e SPCE nessa mesma formato. Eu não sei se eu vi Rejane aí. Rejane, você está aí? Você sabe alguma coisa? Se a gente usou alguma ferramenta para vasculhar quem foi que enviou? Como é que vocês fizeram para publicar o edital? Você sabe alguma coisa? Ei, pessoal, boa tarde. Tô tentando me lembrar aqui, Mônica, 2 anos já, né? Mas assim, a gente não olhou nada, não, se tinha... Porque, na verdade, assim, no Cand também acontece isso, né, gente? Chegou lá no Cand o documento, a petição inicial, a gente até já publicava o edital de impugnação, né? Nas prestações de conta, acho que também, Mônica. Chegou a prestação de conta, chegou... Mesma coisa. Eu tenho a impressão que vocês fizeram exatamente isso. Mas, Beni, a gente vai ver, pelo esse quantitativo que vocês têm, a gente vai ver lá no módulo, se isso for possível, é naquele primeiro módulo recepção. Então, a gente vai pesquisar nesse módulo e a gente fala para vocês como é que faz para vocês visualizarem assim, o bloco de todo mundo que apresentou para fazer o edital. Só um detalhe aí, a gente não vou nem responder agora, porque como estou fazendo a gravação aqui,
se eu tirar de um determinado modo aqui dentro do Zoom, eu acabo perdendo aqui a gravação. Mas depois eu dou uma olhadinha nisso aí, ok? Aproveitando a presença da Rejane, tem uma pergunta aqui no chat da pessoal da primeira zona. A prestação tem uma dúvida quando eu recebo a mídia no validador do cartório, o PJE já vai receber algum documento lá? Como funciona esse início do processo? A prestação final entra como petição avulsa? Bom, a prestação de contas final, ela está entrando com petição avulsa, e a gente ficou sabendo disso até pelo colega Fabrício, né, da Zona 33, ele que já chegou a receber, né, as mídias já lá, a prestação de contas final, e gera, assim, uma petição avulsa. Agora, Fernanda, tem fila, né, para chegar no PJE esses documentos, né, assim, principalmente esses que são mais pesados, né, os metadados já tem fila, né, quanto mais os documentos que forem apresentados pela mídia. Então, eu acredito que não vai ter nada na hora no PJE, não. Ele deve seguir essa fila. Aí vai ser só esse recibo que Marcelo comentou, né, Marcelo, que vai ser um recibo. Nesse caso aí, quando transmitir a prestação de contas final, o que vai entrar no PJE é essa certidão que a Regiane falou e o extrato da prestação de contas, só. É o que vai ter lá, entendeu? E aí depois, futuramente, assim que entrega a mídia, entra numa fila e o sistema sabe para colocar lá no PJE junto com essa prestação de contas final oficial que foi entregue. Então, é como a Regiane falou, existe uma fila, tá? Para os metadados também, né? Os metadados, no caso, esses relatórios, eles não vão entrar logo de início, tá? Na transmissão. Os relatórios não. O que vai entrar é o extrato da prestação de contas e essa certidão. É a informação que eu tenho. Eu não sei se alguém na prática aí já verificou, né? Qual é a documentação que está entrando antes de validar a mídia, entendeu? Marcelo. Oi. Eles entram como analisar petição avulsa. Analisar. No PJE. Ok. Petição avulsa. As finais estão entrando. Isso. Aí, quando você valida e finaliza o fluxo, ela vai lá para parcial que já está autuada. Ok. Tatiana, assim, é isso mesmo, ele gera essa petição avulsa. A questão é em que momento, assim, isso não é tão automático. Eu estava aqui até pensando, vocês conhecem, né? Quem passou pelo CAND conhece a fila, né? Você tem o trauma da fila. No caso mesmo os extratos, né? Os demonstrativos que são os metadados, né? Eles também vão para uma fila. E aí é essa fila que a gente, nesse momento que vai chegar um volume muito grande, que a gente desconhece, assim, qual vai ser a velocidade dela, né? Mas quando chegar, vai chegar em petição não lida, petição avulsa, né? Olha, petição não lida, acho que aqui no TRE. Petição avulsa. Isso. Ontem, Regiane, você falando dessa fila, eu não tenho esse trauma de fila, mas o Fabrício está tendo, porque o Fabrício de Ecoporanga ontem entrou em contato, não sei se ele está aqui hoje, mas ele entrou em contato comigo ontem e falou, Mônica, só entrou no PJE a documentação do Jefferson, quer dizer, de todos os que ele já, parece que o Fabrício já recebeu todos, ou quase todos os eleitos dele lá, porque ele fez um escalonamento mais prévio e tudo, ele já recebeu. O PJE só tem inteira no PJE os metadados, mais a mídia de um candidato só. Ele estava lá assim, mas e aí? Eu falei assim, é uma fila que a gente vai ter que esperar chegar. Então, eu acho que essa fila aí, Rejane, que você está dizendo aí, eu acho que essa fila está longa, vai ser longa mesmo. Pela experiência de Fabrício ontem. A dos documentos, com certeza vai ser bem longa. A dos metadados. Isso que ele falou, de documentos. É a fila dos documentos. No caso, para exemplificar isso ali, por exemplo, veja, tem o sistema, não sei se vocês acompanharam aí, assim que começou a ser transmitida a prestação de contas parcial, várias prestações de contas demoraram para ser autuadas, porque às vezes o prestador de contas não fez lá da maneira correta, no SPCE não vinculou o advogado, e o sistema ele foi trabalhando em cima do que ele estava verificando ali, olhando tudo, e foi autuando pouco a pouco. E hoje a gente só tem uma prestação de contas que teve falha na autuação, que é uma prestação de contas lá de Cachoeiro, que a gente já está até verificando como vai fazer, entendeu? Então, o que acontece? Foi mandado uma parcial, deveria ter gerado número de processo, não gerou, ela está lá como falha na autuação.
Se ele hoje manda a prestação de contas final, o sistema ele sabe que ele só vai poder entrar com essa prestação de contas final, com essa certidão, com a documentação, depois que autuar o processo, a prestação de contas parcial, no caso. Então, ele tem essa fila, esse entendimento, para ele ir na sequência, anexando os documentos lá no PJE, anexando as entregas. Então, é só para exemplificar como existe essa fila, entendeu? De documento, esse histórico, para que um documento não sobreponha a data do outro, entendeu? Marcelo, aproveitando a sua fala, tem uma pergunta aqui que é bem parecida com isso. Sem a apresentação e validação da mídia, o SPCE não junta no PJE os relatórios das contas finais? Os relatórios? Isso, a pergunta é sobre os relatórios. Silvana, eu acho que a pergunta... Ô, Marcelo. Não junta. Mas o relatório ele vai ser disparado dentro da mídia, entendeu? Ele só vai ser disparado com a mídia. Então, no momento que entregar a mídia, que vai disparar o relatório lá para o sistema, para o PJE, no caso, né? Então, objetivamente, quando ele entrega pela internet, o que cai no PJE como petição avulsa? Um recibo, são 2 arquivos, um recibo e o extrato da prestação de conta, basicamente é isso. O extrato, sim, o recibo não. O recibo não vai entrar no PJE. Então, é só o extrato. Ele vai ter o extrato e vai ter uma certidão. A certidão, eu não sei como né? Sim. Mas ele vai ter essa certidão. É só isso, de início é só isso. Foi. Eu estou com um processo de uma candidata que a gente validou dia 27 aqui aberto. E entrou procuração, notas fiscais, os extratos bancários, o extrato da prestação de contas final dela com uma juntada gerada pelo próprio sistema. Isso aí. Juntada de despesas, juntada dos demonstrativos, juntada dos avulsos do SPCE e juntada da petição dela, que também acredito que seja gerada pelo próprio sistema. É isso aí. Documento não tem como, né? Porque a transmissão pela internet tem que ser só informações mesmo. O que ele informou lá de receita, de despesa, isso aí sim, já vai ter essas informações podem ser transmitidas, porque como a Mônica falou, são metadados. Agora, documento não tem como, é por isso que o TSE criou essa alternativa de gerar uma mídia com todos os documentos em PDF que ele colocou lá, e junto com essa mídia agora vem o extrato da prestação de contas também, já joga também dentro dessa mídia na hora que ele pede para gerar, e aí nesse momento que ele entrega e valida, que o validador pega todos esses documentos e transmite para o TSE. E aí nesse momento é que o sistema consegue levar essa documentação lá para o PJE e para o DivulgaCand depois, né? E Marcelo, eu só queria fazer uma observação, eu não sei se eu entendi errado. Eu estou com um processo aqui aberto, eu acho que foi a Tati que me precedeu agora há pouco, porque eu estava abrindo o processo e eu não acompanhei. O que eu tenho desse PCE é o seguinte: a parcial, que eles inclusive encaminharam fora do prazo, foi 1º de novembro, e depois da parcial, todos os documentos que foram juntados ao PJE foram posteriores à validação. Antes da validação não tinha nada. E após a validação, eu creio que no dia seguinte foi tudo peticionado com a juntada de todos os documentos, todos no mesmo horário, aqui às 18h03. Então, assim, aproveito para esse gancho para fazer um outro questionamento. Pelo que eu estou entendendo, enquanto a gente não validar, se já houver uma parcial, a única coisa que fica no PJE é essa parcial, não aparece mais nada para a gente. E aí, se a gente for processar uma final em que eles não encaminharam a documentação para validar, a minha pergunta é: o que a gente vai apostar no PJE? A gente vai fazer a intimação e, se continuar, como a Mônica sugeriu, porque eu acho que é possível analisar essa conta a partir do que a gente fizer no PTE e tal, a partir daí a gente faz o quê? A juntada de alguns relatórios que a gente vai gerar no SPCE? Não sei se eu criei confusão. Eu entendi. Se você faz a juntada aí direto, você fazendo a juntada no PJE, já que não tem a documentação, não é isso? Isso.
Isso, exatamente. Você responde aí? O caminho seria esse para poder processar essa final? Não. Olha, Jean, isso aí é uma boa pergunta, porque na minha concepção, quando ele fosse enviar os metadados, esses arquivos eletrônicos, isso aí já entraria alguma informação no PJE. Mas não está entrando não, Jean tem razão. Eu estava olhando aqui, o recibo da candidata foi validado às 17h55 do dia 27 de novembro. E entrou no PJE tudo junto, como o Jean falou, às 19h54 do dia 27. Exatamente. Antes disso, só para. Pois é, aí a gente vai ter que ver o que a gente vai tentar pesquisar, né? Eu acho que nem Regiane sabe, né, o que a gente faria nesse caso. A gente vai ter que pesquisar. E achei curioso isso também, porque diante disso que vocês falaram, não tem como publicar realmente edital de impugnação antes, né? Tem? Porque aí realmente não faz sentido. Você não tem nada no processo ainda, só a parcial. Exatamente. O que a gente percebeu aqui só entra depois que recebe no validador. Então, quer dizer, eu vou discordar de vocês, que eu acabei de conferir o meu aqui enquanto estava nesse debate. Eu tenho 7 prestações de contas. 5 que foram validadas e 2 que não foram validadas, porque o arquivo estava corrompido e o validador não aceitou. Para o outro, apareceu... Oi, tá cortando. Tá cortando, BNI, tá falhando. No PJE. Os 5 que foram validados, inclusive os contábeis, que antigamente, há muito tempo atrás, quando a gente fazia no papel, eram os documentos impressos e assinados a caneta. BNI, você tem condição de repetir? Que para mim, pelo menos, falhou bastante. Isso, aqui também, BNI, faz favor. Cortou mesmo. Não paguei a parte da recepção, vai lá na origem, no início. Corrompido, arquivo corrompido. Não paguei a internet. Vamos lá. Eu tenho 7 prestações de contas recebidas. 5 com validador e 2 que não têm o validador. Enquanto vocês estavam conversando aí, eu abri meu PJE aqui e conferi o que aconteceu com ele. As 5 com validador, de um dia para o outro, de fato, de um dia do outro não, assim, minha colega recebeu, acho que era 6 horas da tarde, de ontem, e hoje de manhã, todos os arquivos já estavam no PJE. Essa fila, se é que ela vai ser traumática igual antigamente, ela está muito rápida. Mas os 5 do validador, de um dia para o outro, já tem toda a documentação. Os 2 que não passaram pelo validador, porque o arquivo estava corrompido, com erro, e o validador não leu, essas 2 estão no PJE com todas aquelas peças que antigamente a gente recebia impresso, assinado pelo candidato. Qualificação do candidato, balanço patrimonial, aquele troço todo. Mas teve parcial, BNI? Teve parcial? Afinal. São 7 finais que eu estou falando aqui. Não, mas o problema é quando tem parcial, uma parcial anterior. Se tiver parcial anterior, não peticiona. Não, mas tem a parcial anterior. Todos os 7 tinham parciais anteriores. Mas o processo foi peticionado da parcial? Essa que é a questão. Foi. O processo foi peticionado na parcial e chegou a final agora em cima daquela parcial e está tudo aqui no PJE. No meu caso, por exemplo, as 7 contas estão aqui. 5 estão até aguardando o prazo, que eu já fiz até o edital, e essas 2 que não passou pelo validador, como eu não tinha esse controle de edital, esses 2 eu nem mandei para edital ainda, mas está tudo aqui. No Marcelo, meu PJE apareceu. Até para... Desculpa, Marcelo, interromper, mas até para complementar o que o BNI está falando, eu tive um caso específico que foi peticionado antes de validar, mas não havia parcial recepcionada no PJE. Aí ele foi direto. Agora, para mim, pelo menos todos que eu identifiquei até agora, quando tem uma parcial já peticionada, não tem nenhum movimento. Não aparece nenhum movimento antes de validar. Estou lendo até as datas aqui. A minha parcial é de 25 de outubro. E a minha final está com data de 1º de novembro. Isso que você relatou aí é o procedimento, é o que deveria ocorrer, é pelo menos a informação que eu tenho. O que acontece? Mandou a parcial. Como a parcial você não vai apresentar mídia, os demonstrativos já vão para o PJE, entendeu? Porque parcial não existe a mídia, é só informação. Então, o sistema vai formar os demonstrativos e vai botar no PJE. Quando você
encaminhar a final, já vai existir um processo. E como essa final vai ficar dependendo de uma mídia posterior, nesse caso, ele não coloca os demonstrativos, entendeu? Isso é como deveria se comportar. Agora, pelo que vocês estão relatando, então o sistema está se comportando de duas formas diferentes, não é isso? Porque você falou que viu, o BNI você falou que não está enxergando esses documentos da final, e o BNI está enxergando. Eu estou falando dos demonstrativos, tá? Mas esses demonstrativos, teoricamente, deveriam aparecer, porque eles são basicamente metadados, né? Então, eles deveriam aparecer automaticamente após o envio. Desculpa, eu li errado. É 2 de novembro, não 2 de dezembro. Esquece tudo que eu falei. Eu li errado. É 2 de novembro, não 2 de dezembro. Entendi. Olha só, eu estou com um arquivo aqui para validar que foi enviado por e-mail. É um processo em que ele tem a parcial do dia 26 de outubro, uma juntada posterior de documentação, e eu ainda não validei esse arquivo eletrônico. A única coisa que aparece aqui para mim é uma petição que ele juntou avulso, independente de mídia. Não aparece mais nada. É um arquivo que está na fila aqui dos e-mails para validação. Então, para mim, ao contrário do que está aparecendo para o BNI, não aparece enquanto não for validado. Mas aí, no caso, não aparece nada? Petição, não tem extrato? Não, o que acontece? Ela não tem nada, ela tem a parcial e depois uma petição avulsa com uma procuração do advogado, que ele deve ter juntado diretamente pelo PJE, pelo que eu estou olhando aqui. Isso aí que ele juntou direto. Mas eu não validei esse arquivo ainda, ele está aqui. Eu posso até fazer um teste aqui durante o treinamento. Você tem a parcial, não é isso, desse processo? Para parcial, os demonstrativos estão aí, certo? Ok, então aqui. Aí em seguida ele transmitiu. Eu estou com a mídia para validar. A transmissão. Isso, eu estou com a mídia da final. Sim. Não apareceu nada da final ainda. Mas eu tenho a mídia dela no e-mail para validar. Tem que ver essa transmissão, quando ela ocorreu, entendeu? E se isso já foi disparado aí também para o PJE. Como eu falei, não é simultâneo, entendeu? Sim, é isso que eu estou falando. A situação que eu estou colocando é a mesma do Jean. Entendi. E eu acredito que antes da validação não aparecem as peças da final. Exatamente. O comportamento do sistema tem que ser esse. E não se preocupe também em validar sem o sistema ter subido qualquer documentação para o PJE, porque, como a Regiane falou, existe uma fila de precedência aí, entendeu? Marcelo, sobre essa fila, a Emily está perguntando se ela pode começar a análise dos processos sem os documentos dessa fila. Olha aí, você quer responder aí, Mônica? Olha só, Emily, a questão da análise dos documentos, a gente pode começar sim, sem documentos. É o que o Fabrício está fazendo lá, sem os documentos. Só que a gente fica uma análise meio que precária, porque hoje a gente não tem um sistema de análise ainda pronto. Sem documentos também fica mais difícil ainda. Fabrício, perdão, ele tem os documentos, mas não tem um sistema de análise. Então, a gente pode começar. A gente vai no caminhar da análise, a gente vai ver que a gente já pode começar a analisar. Mas a gente precisa de fechar essa análise com documentos e com o sistema funcionando de críticas, né, eletrônicas. Agora, eu queria voltar nessa questão aí da Tatiana e do Jean, porque, Marcelo, olha só, se o SPC, se o PJE, se ele enviou, porque a resolução fala o seguinte, que a entrega para ele hoje, em razão da pandemia, o recibo de entrega para ele se concretiza quando ele envia eletronicamente. Então, ele enviou eletronicamente, mas só vai entrar no PJE quando ele apresentar a mídia. Então, os colegas, ele entregou, ele cumpriu, está com o recibo de entrega na mão, mas para nós, no PJE, a gente não está vendo isso. Só vai enxergar quando ele efetivamente entregar a mídia. Né? O BNI publicou o edital de impugnação, por quê? Porque já tinha mídia, porque já tinha apresentado tudo. Então, sem mídia, você não tem como saber se ele enviou. A gente tem como saber, mas no PJE a gente não vai ter a prestação de contas. A gente vai ter que intimá-los para apresentar a mídia.
para essa informação entrar no PJE. Agora, o que eu estou querendo dizer também é outra coisa. Ele enviou a mídia, ele cumpriu com a obrigação na data em que ele enviou a mídia, porque a mídia vai entrar no nosso sistema como recepcionada, e não na data em que ele apresentou na data em que ele enviou o arquivo, né? E não na data em que ele entregou a mídia. Tá me entendendo, Marcelo? Confuso isso. Desculpa aí. Estava sem o microfone aqui. Quando ele transmitir a prestação de contas pela internet afinal, vai entrar no PJE, sim, vai ter uma movimentação no PJE, entendeu? Ele não vai ter os documentos lá dentro ainda, que aí vão ser necessários para análise, mas no PJE vai ter, o que tem de informação é que vai ter uma certidão lá dentro, e aí o teor dessa certidão eu ainda não vi, e o extrato da prestação de contas. O extrato, inclusive, eu acho que ele serve para efeitos do edital. Entendeu? Porque tem toda a movimentação do candidato. Mas ninguém relatou ainda ter visto esses documentos no PJE. Esses documentos aparecerem, não, né? Mas a certidão não está ali no PJE? A Tatiana relatou que não é isso, Tatiana? Volta aí com você. O Jean também relatou isso. A não ser que essa fila esteja bem grande. É uma prestação de contas final, transmitida, e que ainda não foi validada a mídia. Apareceu, exatamente. Tem que ter uma exatamente. Apareceu, Tatiana viu um caso desse. Ele enviou pela internet, ela está com a mídia lá e não recebeu a mídia ainda. O que apareceu, Tatiana, aí no PJE seu? Só tem a parcial dele e a procuração juntada avulsa pelo advogado, que não veio através do sistema. Tá vendo, Marcelo? Entendi. Como é que eles vão saber que tem um envio de uma prestação de contas? Tá, tudo bem. Eu vou verificar quanto a essa questão aí da inclusão do PJE, porque a informação que foi passada é essa aí. A partir da transmissão já tem que ter alguma movimentação dentro do PJE, independentemente da validação. Assim, gente, a conclusão que eu cheguei, e eu creio que foi a mesma da Tati, é que só houve movimento depois de validado. E todos os movimentos, eles começam com uma juntada, né? O primeiro é uma juntada. Aí, nessa juntada tem o que seria uma petição, mas a petição, o conteúdo dela é uma juntada que foi gerada pelo próprio sistema. E todos os documentos e as demais juntadas de documentos relacionados a esse processo, a essa final, todos eles são do mesmo horário. Aqui, ó, 26 de novembro às 18h03, entendeu? Então, eu acho que fica um buraco aí nesse intervalo, entendeu? Que certidão é essa que vocês estão falando que tem que ter que o SPCE tem que colocar no PJE? Eu não tenho o teor dessa certidão, mas certificando... Ninho, é o seguinte, é uma juntada de entrega de documentos. Eu vou ler rapidamente aqui. Faz-se neste ato a juntada automaticamente pelo sistema do candidato, aqui no caso era uma direção partidária, número da candidatura o qual concorre ao cargo tal, referente à prestação de contas final, número de controle tal, nos termos do artigo tal da resolução 23.607. Um termo de juntada que o próprio sistema gera. Eu acho então, o próprio SPCE que empurra esse documento para o PJE. Exatamente. Não, tá. mas isso depois da validação. Depois da validação. Antes da validação, nada. Também tem, não tem não, Jean? Não tem uma certidão parecida com essa? Vamos lá, vou olhar aqui na parcial. Eu acho que Vocês têm certeza que ele empurra uma certidão dessa? Porque, em regra... Acho que tem. Na parcial tem. A parcial tem uma juntada, inclusive o da parcial está com formato até melhor. E você vai ver que fala até que é o TSE lá em cima identificando, documento juntado automaticamente pelo TSE. Isso aí. Então tá. Então é um problema na integração aí. Tem que falar com o pessoal do SPCE para poder verificar na integração. Sim, foi igual o Cândido. A questão toda se só foi enviado o arquivo pela internet, mas não foi validado o arquivo, a mídia, deveria ou não deveria aparecer alguma coisa no PJE já, algum lançamento. Segundo o Marcelo, deveria aparecer uma certidão
juntada pelo sistema com o extrato da prestação de conta, esses 2 documentos, basicamente. Exatamente. Mas ninguém confirmou ter visto esses documentos aparecerem antes da validação. Essa é a questão. Então, ainda não se sabe se isso procede ou não. Eu vou estar verificando essa informação. Pelo que vocês estão relatando, ele só está indo, essa documentação só está indo após a validação. Isso. Né? Exatamente. E com a data da validação, certo? Não com a data Seria isso mesmo. de contas. E o arquivo está todo desconfigurado, tá, Marcelo? Não sei se vale a pena abrir um chamado para isso. O arquivo? Aparece os caracteres, o conteúdo mesmo da juntada, né? Aparecem uns caracteres aqui bem estranhos. Eu posso mandar para você depois. Pode mandar, por favor. Manda para o meu e-mail, marcelo.campista, que eu dou uma olhadinha. Valeu. Obrigado. Marcelo, Oi. O Leonardo ele relata que ele recebeu uma mídia que o validador indicou haver um erro fora do padrão e ele pensou que pudesse ser algum tipo de arquivo. E ele conferiu que todos foram salvos como PDF e OCR. Pode ter algum outro motivo que cause esse erro? Não, olha esse indicativo de documento fora do padrão? Primeiro, se o validador apresentar algum problema, qualquer problema na hora de tentar reconhecer a mídia, no caso é desligar, entendeu? Fechar o validador e abrir novamente. Eu já vi isso acontecer. Ele diz que o arquivo está inválido e aí você desliga e liga e ele funciona, ok? Então tem que ver isso aí também. Agora, o arquivo, ele começa com ATSE-PJE. Se ele está nesse formato, é o formato correto. Eu lembro que em 2018, e aí tem que olhar o que pode ser alguma coisa dentro desse arquivo, mas eu acho difícil isso acontecer. Em 2018 aconteceu muito, tá? Alguns arquivos corrompidos ou alguma coisa assim que estava no formato PDF, mas estava lá dentro corrompido, o sistema não aceitava. Mas o TSE, diante do que ocorreu em 2018, eles fizeram uns procedimentos lá para buscando corrigir isso aí. Então, pode ser que aconteça, algum arquivo ali ainda está com probleminha, mas eu acho que a tendência é quase zero, tá? Então, aí, no caso, se o arquivo começa, na hora que você olhar o arquivo, que ele começa com ATSE-PJE, provavelmente é um arquivo válido, tá? Tenta desligar e voltar com o validador para ver se consegue. Se não conseguir, manda para a gente aqui, que aí a gente vai ter que dar uma olhada no arquivo, tá? Faz favor. Bem, vamos prosseguir, então? Então, tá faltando, a gente está devendo a vocês essa questão da envio da mídia, enviou o arquivo eletrônico e não apareceu no PJE. Então, vamos tentar checar isso, né, e passar, ver o que está acontecendo. E voltar a falar com vocês. Mônica, deixa eu tirar mais uma dúvida ainda sobre isso. Conta não prestada, a gente abria o processo a partir do dia seguinte, né? Até a eleição passada. A partir do dia seguinte do prazo, já abria processo indicando quem não prestou conta. Agora, como é que fica isso? Processo de conta não prestada. Para quem não prestou, nem enviou pela internet. Então, seria o caso só para esse, né? Porque quem enviou pela internet, teoricamente, está prestado. Aí só, no caso, uma sentença lá na frente, julgar não prestada, mas e o processo que a gente abre informando que não prestou conta? E a abertura desse processo, Elan, ela vai ser aconteceu automaticamente na eleição passada. O SPCE, ele dá uma lista a gente tem um módulo lá no SPCE que indica quem não prestou contas. A gente clicava nos nomes e mandava essa informação automaticamente para o PJE. Eu acho que Nini e Regiane, então, aí eles lembram como é que aconteceu isso. Foi uma informação que o sistema abre um PJE. Para quem não tem PJE, para aquele candidato que já tem um PJE, a gente tem alguém com um áudio ligado. Para aquele candidato que já tem uma prestação de conta já formada, porque ele anteriormente já apresentou uma parcial, então já tem um processo, a gente, quando manda a informação ela vai direto para aquele processo ali, indicando que faltou prestação de contas final. Para quem não tem processo ainda formado, porque não tem prestação de contas, o sistema, a gente seleciona aqueles candidatos e ele abre um processo.
Foi isso que aconteceu. Não é isso, Ninho e Regiane? Vocês não lembram disso em 2018? Isso mesmo, Mônica. Isso aí. Lembro sim. Do sistema ele abre um processo lá de conta não prestada para você tocar o barco. Sim, mas em que momento esse comando tem que ser dado? A partir do dia 16 ou lá depois até do prazo para entrega das mídias, lá em fevereiro, março? A partir do momento que ele está inadimplente com a apresentação. Que é o dia 16, teoricamente. Exatamente, exatamente. Uhum. Independente da mídia. Independente da mídia. Do prazo da mídia, eu quero dizer, né? Sim, o escalonamento, a entrega, ela vai se concretizar no dia 15. O dia 15 é o prazo para todos. Quem não entregou dia 15 já está inadimplente. Exatamente, exatamente. Então, a data da entrega da prestação de contas. O carregamento para o PJE da prestação de contas enviada pela internet, pelo prestador de contas, por meio do SPCE, não acontece simultaneamente ao envio do arquivo eletrônico, os metadados. Então, como checar se a prestação de contas final foi apresentada até 15 de dezembro? A gente abriu esse parênteses aqui porque na eleição passada a gente teve vários relatores devolvendo o processo para nós, porque nós falávamos nos autos, a prestação de contas foi tempestivamente apresentada, acho que foi 6 de novembro, foi em 2018. Mas dentro do PJE, essa apresentação de contas entrava 10 de novembro, 3 dias depois. Aí surgiu aquele questionamento, por que vocês estão falando que ela está tempestiva quando a gente olha no PJE a entrada dela muito tempo depois? Por quê? Porque tem o carregamento da prestação de contas que foi enviada eletronicamente, ela tem um prazo para entrar nessa fila, né, que está se falando. Aonde eu vejo a data em que ele efetivamente enviou essa mídia? Lá no ODIN, SPCE Web, Eleições 2020, no módulo de recepção. No módulo de recepção, aqui nesse primeiro módulo ali do ODIN de Eleições Municipais 2020, eu tenho um histórico de envio. Nesse histórico de envio, quando eu seleciono o candidato, eu tenho aqui, esse Jefferson aqui é o nosso candidato lá de Ecoporanga, agora nessa eleição de 2020. Ele enviou o arquivo dele pela internet, os metadados, nos dias 17/11, às 14h32. E a data em que esse arquivo foi recepcionado foi na data em que ele enviou. Então, a data da entrega da prestação de contas, ela acontece, gente, com o envio por ele, que tem que ser feita até o dia 15 de dezembro. Por isso que aqui, a data do envio vai coincidir sempre com a data da entrega. Porque, excepcionalmente, nessa eleição, o TSE considerou como data de entrega a data do envio, independente de ter documentação entregue. Dá para entender? Essa documentação, essa informação vai entrar no PJE numa outra data. Vocês viram que esse arquivo nem entrou, né? Segundo vocês estão relatando, nem entrou esse arquivo eletrônico, esses metadados que ele enviou. Mas ele tem um recibo que ele entregou, tem festival aqui, ó, tem até o íconezinho do recibo aqui, você pode acessar aqui, você vai ver o recibo dele aqui. Ele entregou eletronicamente a prestação de contas na data do dia 17. E ela foi confirmada na data do dia 17. Ô, Mônica. Fala, Marcelo. Sim. Só aproveitando aí, pessoal, esse download aí é a prestação de contas, são os metadados. Então, a COSIM, ela tem uma demanda diária lá, que prestadores de contas ligando e querendo o arquivo da prestação de contas. Por que isso acontece? Porque quando você inicia uma prestação de contas lá no SPCE em determinada máquina e transmite, ou seja, se é um relatório financeiro, uma prestação de contas final parcial, o que é transmitido, a partir desse momento, o arquivo vai para o TSE e ele fica vinculado ao SPCE naquela máquina do usuário. Então, se em determinado momento, por exemplo, o contador fez e transmitiu uma prestação de contas, aí o prestador de contas brigou com o contador. Ah, você não vai ser mais meu contador, é outro. Aí o outro lá foi, baixou o SPCE, começa uma prestação de contas do zero para esse candidato e tenta transmitir. O sistema não vai aceitar, porque o arquivo anterior que já está lá no TSE está vinculado ao SPCE que está na máquina do contador antigo.
Então, nesse momento, por esse motivo e outros, é que esses prestadores de contas entram em contato lá com a COSIM e solicitam o arquivo eletrônico, entendeu? Manda o arquivo para mim, porque o sistema está dizendo aqui que o arquivo que está aqui não é o originalmente criado. Então, nesse momento, a gente pega esse arquivo que a Mônica está mostrando aí, nessa tela, coloca em uma mídia ou coloca no e-mail, vai depender do atendimento de vocês, e manda para o prestador de contas. Aí sim, ele consegue restaurar lá e continuar transmitindo as prestações de contas. Eu tô comentando isso porque tem muita demanda e nós colocamos um vídeo aí também na página do controle interno, na área de prestação de contas do controle interno, mostrando como fazer isso. Então, bem simples, tá? E provavelmente vocês serão demandados aí sobre isso, ok? Um ou outro que não entregou e que depois quer fazer a prestação de contas, mas já foi uma enviada, então vai ali nesse download, baixa e pode passar para eles. Aí, como vocês vão passar lá, questão de segurança, se vocês podem dar uma olhada no e-mail que está lá se já tem prestação de contas parcial, ou uma outra prestação de contas enviada, vocês podem dar uma olhada se existe algum e-mail, ou a pessoa indo aí, vocês identificando e entrega esse arquivo para eles, entendeu? Para o prestador de contas, ok? Olha só, é exatamente isso que o Marcelo falou. A gente está com uma demanda muito grande, porque o que aconteceu? O que a gente percebeu que aconteceu nessa eleição de 2020? Os partidos centralizaram o envio. Tem que enviar parcial agora em outubro. O partido fez lá uma prestação, uma parcial zerada e enviou para cumprir o prazo. Enviou a parcial. Agora, os candidatos querem prestar contas e os partidos falaram, agora a prestação de contas é com vocês. Eu fiz a parcial e vocês... Então, deixaram os candidatos por conta de apresentar as suas contas, principalmente quem não foi eleito. Então, eles estão assim, aí que eles estão contratando um contador, vendo alguém para fazer a prestação de contas final. Quando esse contador vem prestar contas, ele faz uma prestação de contas do zero, envia, aí para ele vem essa mensagem que está aqui, essa mensagem de erro do sistema. Olha, o arquivo da prestação de contas não é o originalmente criado e que contém todo o histórico de lançamentos. Utilize o último arquivo enviado à Justiça Eleitoral ou solicite a esta o último arquivo. É isso que eles fazem constantemente. O meu contador mudou, o partido não vai mais fazer a minha prestação de contas final e eu preciso desse último arquivo. Aonde é que eu vou no sistema para entregar esse último arquivo? Eu vou lá no SPCE Web, eleição 2020, naquele módulo de recepção, envio e vejo o download, pego essa mídia e entrego para eles. Por quê, gente? Desde a eleição de 2014, o TSE resolveu atrelar uma informação a hoje. Vocês imaginam se a gente tem um presidente eleito, um governador eleito, e qualquer pessoa usa o SPCE, monta uma prestação de contas e envia esse arquivo, é recepcionado eletronicamente. Então, a cada envio de prestação de contas, um arquivo é sobreposto ao outro. Então, se a gente não tiver uma segurança de que aquele arquivo foi enviado pela própria pessoa, pode um terceiro passar por ele. Por exemplo, hoje a gente tem os nossos candidatos aqui que nem sabe que enviaram parcial, porque foi o partido que fez a parcial deles e enviou. Né? Agora que eles estão tomando o pé e o partido deixou eles por conta própria e eles vão fazer a prestação de contas dele. Só que, uma vez que você enviou um arquivo, você fica, aquela informação, ela está lá e você não pode passar por uma outra informação por cima sem resgatar aquela original. É uma questão de segurança deles. Por isso que a gente recebe muita ligação, mas é muita. Deu essa mensagem, a gente envia, mas a gente fala o seguinte... nós não costumamos enviar esse arquivo para qualquer pessoa que liga ou para qualquer e-mail, não. A gente pede a procuração, se é o advogado, eu sou o advogado do candidato, então você me passa a procuração dele, porque é um arquivo que pertence a ele. Se eu disponibilizo esse arquivo por um terceiro, e esse terceiro monta uma prestação de contas fictícia e vai publicar, depois vai para a imprensa essa informação,
né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora. Se você está no município, você conhece o contador, você conhece quem é o prestador de contas. Quando ele entra em contato com você e relata esse problema aqui, não é o arquivo originalmente, eu sei, você consegue na conversa identificar o candidato, você consegue na conversa identificar o contador dele e você consegue enviar. Mas nós lá no TRE, nós não conseguimos fazer isso. Então, a gente tem toda essa burocracia segurança, que eu acredito que seja mais uma questão de segurança nossa. Eu não entrego esse arquivo. Mas eu estou com prazo, eu estou com pressa, eu estou que acertar. Às vezes vocês fazem diligência. Quantas vezes vocês fizeram diligência aí e eles contrataram outro contador porque fez tudo errado? O contador fez tudo errado, eu quero acertar, mas o meu novo contador não está podendo, eu estou com prazo. Pessoal, você está com prazo sim, mas eu não sei quem é você, eu não sei se você é o candidato. Então, a gente se cerca de segurança para passar esse arquivo à frente. Ao passo que vocês... Seria bom pedir, talvez pedir por e-mail, né? Solicita por e-mail, que aí você identifica... Não por telefone, né? Exatamente, por telefone jamais. Eu peço para mandar um e-mail. E no e-mail, que seja um e-mail que a gente consiga identificar o prestador. Né? Normalmente é da contabilidade, né? De algum escritório, alguma coisa assim, de contabilidade. Pois é, Elan, mas você, quando está no município, você conhece aquele escritório e sabe que ele está fazendo as prestações de contas dos candidatos daí. Eu aqui não tenho não consigo ter essa percepção que vocês têm aí localmente. Então, eu falo, olha, contabilidade, eu sei que você é contador, eu sei que esse e-mail é de um escritório de contabilidade, mas eu não sei se esse escritório está representando esse candidato. Então, eu ponho ainda mais essa dificuldade por uma questão de segurança nossa. Então, mas a gente também não conhece, a gente também não tem esse conhecimento que você está falando. Então, Elan, assim, para mim isso aí é muito difícil. Então, eu acho o seguinte, relatou esse problema, primeiro, mande um e-mail para o cartório, um e-mail do candidato, de preferência, o candidato solicitando essa informação. Vixe, aí é que não vai ter mesmo. Aí é que não vai ter mesmo, Mônica. Pois é, Elan, mas... É complicado. Por isso que eu acho que identificando o escritório, se identificando, está registrado quem solicitou. Agora, se ele comprovar que o contador está representando o candidato, aí é isso. O que a gente costuma fazer lá na COSIM também é dar uma olhada no relatório, por exemplo, mandou parcial. Você vai dar uma olhadinha lá no relatório, no próprio PJE tem o relatório de qualificação. E aí, geralmente, ele botou e-mail do contador, que aí para esse a gente geralmente não manda, a gente pode mandar para o do advogado, e a gente pode estar mandando, se ele colocou um e-mail pessoal dele, lá tem um campo lá, a parte dele, o e-mail que ele está indicando, aí a gente manda para aquele e-mail ali, entendeu? Porque é a informação que ele está prestando para a gente. Isso aí, isso é uma boa. Exato, é isso, a gente faz isso muito, a gente faz muito isso mesmo. A gente manda para o e-mail que ele indicou na prestação de contas. Mônica, eu tô com a gente tem muito pedido aqui de arquivo, acabou que a gente pediu para o candidato mesmo requerer. Ele digitaliza lá um documento e apresenta. Foi até uma forma da gente ganhar um tempo, para ser bem franco, porque eles pediram na antevéspera da eleição. Agora eu estou com um caso aqui, por coincidência, que tem vários arquivos, né, no SPCE, e o mais recente não está na situação processado, ele está como não carregado e não analisado. Eu fiz o download desse arquivo, eu não sei se vai servir, vocês têm conhecimento, se serve? Não, esse não processado e não carregado, a gente vai ter que isso acontecer em 2018 também, e pode acontecer de novo, como aconteceu aí, e a gente precisa relatar ao TSE, tá? Aí se você também puder botar no e-mail esse caso específico, a gente manda para o TSE e provavelmente eles fazem o carregamento lá, dão outro comando para carregar. Realmente a análise não vai rodar, entendeu? Dessa forma aí. Tá, eu mando para você então, Marcelo? Pode mandar. Manda para marcelo.campista, pode ser, Mônica? Porque aí eu... Não, Marcelo, é preferível mandar para a assessoria de contas, porque qualquer um de nós pode pegar essa informação e passar. Então fica atrelado só com você. Isso. Tá? Eu já vou aproveitando também, aquele arquivo que eu falei, a juntada, melhor dizendo, não é possível fazer download. Aconteceu o mesmo no registro de candidatura com alguns documentos que o Candi gerava, entendeu? Então não tem como fazer download desse arquivo.
Mas daquele, voltando aquela juntada, tá? Ah, tá. Você não está falando dela aí do histórico de envio, não, que a Mônica... Não, é porque acabou que eu embolei os termos. Esse aqui eu vou mandar, o outro que eu fiquei de mandar, Marcelo, que é a juntada que fica no PJE, que está desconfigurada, eu não consigo fazer o download, só dá para ver nos autos digitais. Ô, Mônica. Diga. Mônica, ficou uma pergunta aqui no chat para trás do Fernando. Sim, pode falar, Dani. No caso do recebimento de uma mídia, que um arquivo ficou fora do padrão, ele conseguiu tá validando. Mas como é que ele vai estar resolvendo isso? Se teria que juntar esse documento que ficou fora do padrão no sistema eletrônico? No caso, documento fora do padrão, Dani, dentro do arquivo? Se o sistema verificou isso, pode ser algum documento que ele tenha, ao invés, porque lá no SPCE, quando ele, por exemplo, cadastra uma despesa, tem um momento específico que o sistema pergunta se ele quer anexar a nota fiscal ou o documento dessa despesa. Se ele não faz isso ali no final, ele vai lá na árvore do PJE, que já é ali no diretório, do PJE não, desculpa, do SPCE. Ele vai lá no diretório, acha o sistema SPCE, abre uma pastinha lá e joga esse PDF direto lá dentro, acontece isso, entendeu, Dani? O sistema lê isso aí e verifica que é arquivo fora do padrão. Mas isso não impede dele receber a mídia, né? Tanto é que ele recebeu no validador, ele validou. Pode receber, não tem problema não. O sistema ele só vai fazer a separação lá, entendeu? Mas vai conseguir sim. De primeiro, eu tive o problema que ele não colocava, ele colocava um arquivo não em PDF, estava tendo esse bug. Mas isso foi corrigido e agora não tem jeito, ele só vai conseguir em PDF e pode ser que ele coloque o documento por fora, igual eu falei, mas isso dificilmente também vai acontecer. Se acontecer, o sistema vai verificar e vai separar esse arquivo lá, tá? Ok? Mas ele vai conseguir validar, sim. No final ele valida. Olha só, prazo para análise e julgamento. A decisão que julgar as contas dos eleitos será publicada no Diário da Justiça Eletrônico até 12 de fevereiro de 2021. E a decisão que julgar as contas dos não eleitos será publicada no Diário da Justiça Eletrônica da Justiça Eleitoral. Hoje, a gente vai focar o quê? No eleito, porque a gente tem um prazo pequeno para analisar e essas contas têm que estar julgadas até 12 de fevereiro. Vai haver a diplomação agora, mas essas contas vão ser analisadas e têm que estar julgadas até 12 de fevereiro. O passo a passo para análise dessas contas, nós criamos 3 passos. Como é tudo muito eletrônico, hoje a gente não tem como folhear e olhar o processo, primeiro, eu tenho que identificar o meu eleito. O meu eleito, eu acho hoje, eu sei, eu tenho a relação dos meus eleitos, eu sei de cabeça, eu sei de cor, só que eu não sei, eu tenho, essa identificação que eu estou dizendo aqui, pessoal, eu tenho que quantificar o que eu vou analisar. Porque eu tenho que saber o que tem para eu analisar. Então, a melhor forma de eu conhecer a prestação, sem olhar, não está no PJE ainda, eu não olho, eu não me preocupo nesse momento com o PJE. Eu tenho que primeiro saber o tamanho dessa conta que eu tenho que examinar. Então, eu acho que o primeiro passo para eu analisar é eu quantificar isso. Então, o que eu faço aqui? Eu entro, a melhor forma de você visualizar a sua prestação de contas é ir lá no Divulga Can de Contas. Eu abri uma nova tela aqui, vocês estão enxergando? Sim. Sim, né? Sim, sobrepôs. Pois é. Eu vou lá nas eleições, eu vou aqui no Divulga Can de Contas, que vocês já conhecem, mas eu vou na prestação de contas. Sistema de divulgação de prestação de candidaturas e de contas. Deixa eu carregar aqui. Eu fui tentar fazer isso antes de ontem, Mônica, para etiquetar minhas contas aqui dos eleitos suplentes. Não funcionou, não. Porque o TSE, em razão das eleições do segundo turno, o TSE deixou isso fora do ar. Isso aí não estava funcionando mesmo, não. Isso aí retornou, acho que ontem à tarde. Então, eu vou aqui, ó, no Espírito Santo,
Eu vou pegar o candidato de Ecoporanga que nós utilizamos aqui como modelo aqui de exame, tá? É o candidato a vereador, o Jefim. O Jefim, pessoal, quando você abre a prestação, ele é um eleito. É um desses que eu tenho que priorizar o meu exame. Então, o primeiro que eu olhei foi o Jefim. O Jefim aqui, quando você olha a prestação de contas dele, olha, eu tenho que saber, eu gostaria de abrir um parênteses para dizer o seguinte, a gente passa para vocês a análise de acordo com o roteiro muito pessoal da gente. Como é que a gente analisa uma conta? O passo a passo que a gente cria é em cima do que eu faço. O que eu faço e como eu oriento o pessoal da Cocinha a fazer. Vocês aí têm aqueles colegas que já analisam há muito tempo, têm uma forma própria de examinar as contas. Mas a gente tem colegas nos cartórios que ainda não têm essa experiência de todos, muitos têm. Então, a gente precisa, então por isso que eu vou começar, para aqueles que não têm, precisam de um start para iniciar o exame, eu acho que o início está aqui, no Divulga Can de Contas. Por exemplo, o Jefim, a prestação de contas final que ele entregou foi com R$ 1.448,95 de recurso. A total da arrecadação dele foi essa. Tá vendo? Nessa arrecadação dele, eu vi que 1.095 foram recursos financeiros, movimentação financeira. 353 estimada. Aí, quando você olha essa coluna, vai seguindo aqui, você olha o seguinte, que o financeiro foi recurso próprio, tá bem claro, vocês conseguem enxergar, tá vendo? Então, ele arrecadou 1.095 de recursos próprios e o restante, os 353, foi material que ele recebeu de outro candidato, no valor de R$ 203,95, e material do partido no valor de R$ 150. Eu penso que é uma boa forma de eu começar, eu pegar os meus eleitos, porque eu tenho prioridade para examinar, e colocar todos eles e ver a movimentação. Porque eu prefiro começar uma análise de um vereador pequeno do que já entrar de cara olhando um prefeito, que a movimentação é maior. Então, eu vi que esse aí, eu já sei, sem olhar o processo, sem passar por nada, que essa movimentação, ele tem R$ 1.095, ele vai ter 2 arrecadações financeiras, ou uma dele própria, né? E o restante é material que ele recebeu do partido dele, né? Agora, eu vou voltar lá na apresentação. Então, o primeiro passo, pessoal, é eu delimitar a minha análise. O que eu vou analisar? Então, eu vou examinar esses eleitos com essa movimentação aqui. Então, eu penso que eu começaria a analisar um que só tem estimado, ou um com movimentação financeira pequena, para começar, para depois pegar os maiores. Porque provavelmente nessas eu vou ter menos problema. O segundo passo a análise da prestação de contas, ela não é manual. A gente fala análise manual aqui, é o segundo passo para análise, porque o terceiro passo seria olhar as críticas do sistema informatizado, né? Mas só que eu olhando, eu pulando essa análise manual, eu vou ter uma certa, principalmente para quem não analisou ainda contas, entender as críticas do sistema. Essa análise manual aqui, pessoal, é folhear o processo. Olhar onde está a receita do Jefferson, onde está a despesa, onde estão os documentos, os extratos, se tem procuração. Eu vou rapidamente dar uma olhada na prestação de contas dele, antes de passar para a análise eletrônica, que é o que a gente quer. Mas eu preciso conhecer rapidamente a prestação de contas. E considerando que nós... Mudo? E agora? Oi. E agora, pessoal? Eu tô te ouvindo bem, Mônica. Eu tô te ouvindo normal. Ficou mudo para mais alguém? Ficou? Não, eu tava mudo aqui porque eu fui mudar aqui, mas tá perfeito. Então, vamos lá. Eu quero, pessoal,
não avançar muito sem que isso seja muito claro, principalmente para os novos, para quem não vai examinar. Como é que eu vou fazer para examinar aonde que eu vou encontrar os dados? O que que eu preciso de examinar? Aonde está a informação que é importante para mim? A informação importante para mim, assim, eu acho que assim, a mais importante é a financeira. Então, aonde que eu acho? Então, aqui, esse segundo passo, o passo a passo para análise, esse segundo passo é eu olhar o processo, eu folhear o processo, conhecer a prestação de contas. Então, como é que eu faço? E à medida, pessoal, que a gente vai olhando o processo aqui comigo, eu vou falando das regras, porque nós não tivemos aquela reunião inicial que a gente sempre tem para falar da resolução, as regras de abertura de conta, extrato bancário, né? CNPJ, nós não tivemos essa reunião inicial, né, que a gente faz sempre antes do registro de candidatura. Então, eu quero aproveitar aqui, no momento que a gente está olhando uma prestação de contas, eu lembrar essas regras para aqueles que não viram, relembrar para aqueles que já têm noção disso, porque isso aí é importante para quando eu olhar as críticas. Porque não adianta, vem uma crítica para mim falando, eu não sei do que se trata, então eu vou ter mais dificuldade. Então, à medida que a gente vai folheando, conhecendo a movimentação do Jefferson, que é o nosso candidato aqui que a gente escolheu, a gente vai relembrando as regras de arrecadação, para facilitar no momento de olhar a prestação de contas, de olhar as críticas do sistema. Então, a análise manual. Aonde que eu vou encontrar a prestação de contas dele? Eu vou no Odin. Mônica, Odin. Sim, Mônica, Silvana, pode falar. Você vai iniciar a análise manual, são 10:45. O que você acha de perguntar ao pessoal se quer dar uma pausa agora? Ou começar a análise presencial? Recreio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar uns 10 minutinhos, vamos voltar o quê? 4 e 5, mais ou menos, 4 horas, que dá para a gente levantar, tomar uma água e voltar? Mônica? Sim. É o Bruno da 38. Sim, se tiver um intervalinho, eu posso te fazer umas perguntas em off aí? Pode. Ok, obrigado. Tá tranquilo. Lembrando que a Mônica também precisa tomar uma água, gente. É rápido. Rápido, Bruno. Então, pessoal, vamos parar agora. Vamos voltar umas 4 e 5, né? Dá uns 15 minutinhos aí, são 3h50, umas 4 e 5. E dá pra gente levantar e tomar água. Bruno, você pode ficar aqui que eu tô aqui. Pode falar. Vou parar a gravação, hein, Mônica? Pode parar, Marcelo. Okay. Obrigada. Ok. Mônica, Rejane,